E aí, pessoal, Grêmio e Botafogo, Cariacica, a casa do Grêmio neste domingo. Vamos falar de uma polêmica, sim, mas precisamos falar dos times, da previsão de público e principalmente a necessidade de pontos, porque a tabela cada vez mais está apertando. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora você está vendo aí, ativo, dia de jogo é dia de ativo, portanto, não deixe de comprar o seu. Na descrição do vídeo você tem o link direto do WhatsApp do Ativo. Apimente a sua relação. Tem Ativo na cabeceira da cama. Aqui não vai ter erro. 100% natural, sem contraindicação. Ativo é a solução para você. Você vai usar e nunca mais vai deixar de ter o Ativo bem perto para você estar forte sempre. Ativo. Gente, Grêmio e Botafogo, uma decisão para o Grêmio, e a casa do Grêmio hoje é em Cariacica, no Espírito Santo. Essa é a nossa realidade hoje. Uma realidade que cada vez mais nos preocupa, porque o Grêmio tem, de alguma forma, que administrar. Eu vi ontem uma polêmica muito forte com o fato do Grêmio ter vendido o jogo para Cariacica. Né? Recebeu perto de R$1 milhão e eu vi a repercussão forte nas redes sociais criticando os dirigentes do Grêmio pela tomada de decisão. Vamos ser prático, gente. Precisamos ser prático aqui. O Grêmio não tem casa nesse momento. Diferente do Inter, que vai ter daqui a poucos dias o Beira-Rio, o Grêmio não vai ter. E o Grêmio precisa, além de pagar suas contas, o Grêmio precisa também organizar essa questão envolvendo as suas viagens. Então não adianta muita gente ficar criticando, porque não tem uma solução muito prática, não. Não tem. Não dá para usar o campo do Curitiba todas as vezes, porque o Curitiba joga também. Não dá para ficar viajando dessa maneira, porque não tem estrutura ainda de aeroporto aqui pelo Rio Grande do Sul. É um pouco precário ainda, então é um caos isso aqui. Um caos. E nós temos que administrar o caos. Nós vimos já uma notícia aí que o Grêmio está tentando buscar em Caxias uma solução, pode ser uma solução, mas nós vamos ter que ter, antes de qualquer coisa, paciência. E principalmente, aí eu já entro no jogo de hoje, uma ideia de fazer disso algum combustível de força para o Grêmio. Porque o Grêmio está um pouco entregue a isso, sobretudo quando vem os resultados negativos. Foi assim no Maracanã e eu tenho medo que continue assim, porque a tabela começou a apertar. Ontem, por exemplo, no Maracanã, o Atlético Goianiense venceu o Fluminense. Aí tu vai olhar para aquilo e tu vai dizer, tá aí, César, o que... O Atlético Goianiense, há poucos dias atrás, estava na zona de rebaixamento, bem afundado, e ele está 2 pontos na frente do Grêmio hoje. Então, o Grêmio, para passar o Atlético Goianiense, o Grêmio tem que ganhar o jogo do Botafogo. Se empatar o jogo do Botafogo, o Grêmio não passa. Então, olha só o tamanho da dificuldade. O Grêmio tem que sair dessa zona ali de 6, 7 times que vão brigar para cair logo. Porque hoje o Grêmio joga a 7ª partida do Campeonato Brasileiro. Então tem que sair logo desse processo. Por isso é importante encarar o jogo com a ideia de grandeza e não com aquela pequenice que foi o jogo do Maracanã. E isso vai ser objeto, sim, de análise nossa hoje. Às 16 horas a gente começa a live em GZH exclusiva de Grêmio. Entrem no YouTube de GZH e acompanhem eu e a Keck, e mais Lucas Katsurayama e Felipe Duarte direto lá de Cariacica, faremos uma jornada só de Grêmio. E eu conto com vocês. Conto com vocês, nós vamos estar juntos, como nos velhos tempos. Conto muito com a participação de vocês, preciso da participação de vocês hoje, até para a gente mostrar também o nosso engajamento. Tá? Então, conto muito com vocês, é dia da milícia hoje. Hoje é dia da milícia e hoje o clima está tenso. O clima está tenso, eu não tenho dúvida disso. Vamos aos times. Botafogo. Botafogo vai a campo com John, Damian Soares, Bastos, Alexandre Barbosa e Cuiabano, nosso lateral esquerdo. Danilo Borges, eu acho, não sei. Danilo Barbosa,
Marlon Freitas e Tietê. Lembrando que o Marlon Freitas é o centro técnico do time, Tietê é um motorzinho. E aí eles não vão ter o Tiquinho Soares mesmo, que foi dispensado em razão da morte do pai dele. Joga o Oscar Romero, que não é bem um 9, ele joga um pouquinho na ponta desse tripé de volantes. E aí Júnior Santos e Luiz Henrique, dois caras muito rápidos, que jogam pelo lado, dois bons atacantes. O Grêmio, inclusive, tentou contratar de forma muito forte o Júnior Santos, aquele tipo Grêmio, né? Faltando 2 dias para acabar a janela, o Grêmio vai lá e faz investidas e tal. E fez a investida no Júnior Santos, acabou não dando tempo. O Grêmio teve contratado o Júnior Santos, né? Pelas informações, mas óbvio foi muito perto do fim da janela, como é típico lá do trabalho do Antônio Brum. Então, o Júnior Santos vai ser um dos caras perigosos, assim como o Luiz Henrique. E aí a gente vai para o time do Grêmio. O Grêmio é praticamente o time titular, tem desfalques importantes, mas todos têm desfalques importantes. Por exemplo, acabei de citar que o Tiquinho Soares está fora, o Eduardo está fora no Botafogo, o Jefinho está fora no Botafogo, o Matheus Nascimento está fora também por lesão. Desfalque todo mundo vai ter. Não dá para parar no desfalque. O Grêmio vai ter o goleiro que quiser, porque vai jogar o Kaique, mas poderia jogar o Rafael, poderia jogar o Marquezinho. Então, o goleiro escolhido pelo Grêmio. O João Pedro é o lateral direito, é o titular. O Jeromel volta, joga ao lado do Rodrigo Eli, porque o Kahneman está suspenso. Na lateral esquerda joga o Reinaldo, porque o Grêmio escolheu ter o Reinaldo. O meio-campo do Grêmio tem o Dodi, Vijaçante fora por seleção, e tem Pepe e Cristaldo, é o meio-campo do Grêmio. Aí, no lado direito deve jogar o Pavon, que é o titular da posição. Na frente joga o JP Galvão e Gustavo Nunes, que para mim é a grande esperança. É a grande esperança do Grêmio. Lembrando, vou repetir, tem que ganhar esse jogo. É jogo de mandante. O Grêmio é o mandante do jogo. Mandante do jogo. Mesmo que a gente saiba que lá a tendência é que tenha mais torcedores do Botafogo. Mas o Grêmio escapou também de jogar naquela grama deles lá no segundo turno. Vai jogar lá no Mané Garrincha. Então, esse processo desse jogo é um processo diferente e que faz com que o jogo seja mais igual. E nós temos que, em razão disso, mostrar mais qualidade que o Botafogo, que é um dos times que está na zona de cima da tabela. Fator local é do Grêmio e nós precisamos de pontos quando mandamos os jogos. E isso passa muito por um espírito que o jogo vai ter hoje. Acredito muito no Gustavo Nunes. Vamos torcer mais uma vez para o JP Galvão, que é o que a gente mais faz, apoiando esses jogadores. E se sairmos com uma grande vitória, será uma grande notícia, principalmente para essa sensação de que a gente está caminhando para baixo. Essa sensação é realmente muito ruim nesse momento e a gente espera que isso se solucione a partir do jogo. Lembrando, 16 horas, GZH, lá no YouTube do GZH, eu espero vocês. Vamos acompanhar, fazer uma velha jornada como nos velhos tempos, colocando aí todo o nosso carinho para o Grêmio, porque a gente precisa demais desse resultado hoje. César, Cidade e Dia, saudando de Grêmio, aqui no YouTube.